Bom, gente, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre um tema bem polêmico, chamado Movimento Design Inteligente. Não sei se vocês já ouviram falar. É um movimento que, teoricamente, eles propõem ser uma alternativa à ciência. Eles querem comparar, né, ser comparados como uma outra via científica. Porém, isso é só entre aspas, porque não tem nada de científico. Eu vou trazer um pouco sobre a história desse movimento. Estou baseando um artigo de uma revista, Filosofia e História da Biologia, que foi publicado em 2020 por Cristiano Roberto Hentz, não sei falar esse nome não, e Aldo Melender de Araújo. Vou mostrar aqui para vocês o título. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Bom, eu achei esse artigo muito interessante, porque ele explica bem esse movimento até os dias atuais. Ele começa falando quando que surgiu a primeira vez o termo design inteligente. E surgiu logo depois que Darwin publicou o livro dele, A Origem das Espécies, né? Vou ler aqui, ó. Foi publicado em 1869, do autor Percival Davis e Dean H. Kenyon, no livro Of Pandas and People. Não sou boa em inglês, não, gente. E essa obra foi a primeira vez que surgiu o termo design inteligente. Logo depois que Darwin publicou o livro dele. E o que eles propunham, né? Que até antes existia apenas o criacionismo, principalmente o criacionismo cristão, para querer explicar como que surgiu a vida, principalmente e tal. E antes tinha-se uma ideia fixista de que Deus, né, o Deus cristão especificamente, porque, né, principalmente na idade ali, da Idade Média e tudo, Deus cristão, ele criou tudo do jeito que sempre foi, né? Os animais, as plantas, o ser humano, como a cereja do bolo da criação, né? Lá, a imagem e semelhança de Deus, o ser humano, né? Tudo muito bonitinho e tal. Antes tinha-se essa crença. Quem começou a discutir um pouco essa ideia fixista foi o Lamarck, né? Com as ideias dele de que se você, por exemplo, pintar seu cabelo de louro e tiver um filho, seu filho vai nascer louro. Né? Ele achava que tinha umas coisas assim. As características que a gente adquiria era transmitida automaticamente para os filhos, né? Se eu colocar uma lente azul e ter um filho, meu filho vai nascer com olho azul. E a gente sabe que hoje em dia não é assim. Também havia as ideias catastrofísticas, né? De catástrofes naturais. Ou palavrinha, parece um trava-língua. Falava, por exemplo, surgiam os fósseis, os primeiros fósseis que eles foram encontrando lá,
Aí foram estudando que haviam fósseis de animais que não existiam mais, mas, né, porque não era parecido, eram ossadas que não pareciam com nenhum outro animal que se conhecia. E nisso o ser humano já tinha desbravado os sete mares, todos os continentes e tal. Aí as pessoas ainda tinham a mentalidade fixista e achavam que eram catástrofes naturais que causavam aquela extinção daquelas espécies, e depois Deus criava novas espécies, sabe? Tipo o dilúvio, a ideia do dilúvio, uma coisa mais ou menos assim. Mas, né, essas muitas teorias, com o tempo foi caindo por terra, por quê? Porque com os estudos geológicos, né, a pesquisa que o Darwin fez, né, ao redor do mundo, coletando muitos materiais, fazendo análises de animais parecidos e diferentes e tal, e a explicação teórica dele ajudou a invalidar essas teorias, né? Uma pena que Darwin, na época, ainda não tinha conhecimento de genética, apesar de Mendel ser uma pessoa assim que conviveu na mesma época que Darwin, eles não se encontraram, não trocaram ideias, né? Enfim, detalhes que não vamos entrar no momento. Mas depois, passados muitos anos, veio a descoberta, né, das leis de Mendel e iniciou o estudo genético e surgiu o neodarwinismo, né, que é a fusão, né, as ideias complementares da teoria evolutiva de Darwin com a genética, que corroborou, né, reforçou, endossou a teoria de Darwin. Então, muitos dizem, inclusive criacionistas ou o pessoal do movimento design inteligente, fica querendo falar, mas Mendel refutou Darwin e tal. Muito pelo contrário. Bom, não sei se Mendel leu o livro do Darwin quando ele publicou, se ele estava, né, se ele teve acesso, porque deu uma certa polêmica na época. E ele pode ter até assustado, sei lá, porque ele era religioso, né? E ele era monge e não ter concordado. Mas isso aí é a opinião pessoal dele, mas isso não tem nada a ver com depois, né, com a descoberta da pesquisa de Mendel lá com as ervilhas, e complementou a teoria evolutiva de Darwin. Aí, né, dentro desses movimentos, o que mais tenta, assim, tomar força, tomar corpo, é o design inteligente, que acredita o seguinte, que nós não poderíamos ter surgido, a vida não poderia ter surgido sem uma força, uma vontade sobrenatural, que seria Deus, sei lá, ou, bom, pior que tem uns defensores do design inteligente aí que fala que tem divergência, tem uns que acham que até foi ET, enfim, se tem vida em outro planeta, já é outra questão. A gente está falando aqui do nosso, né, da vida do nosso planeta. Então, assim, esse pessoal do design inteligente acredita que tudo foi tão criado tão perfeitamente, tudo tão encaixadinho, que não teria como as coisas surgirem devagar, de forma gradual, progressiva, como propõe a teoria evolutiva, que primeiro surgiu um micro-organismo unicelular, bem primitivo, em condições bem diferentes das atuais, e foi sofrendo diversas modificações, tanto da atmosfera da Terra, como também
dos seres, né, que foram depois surgir, enfim, é uma coisa assim bem complexa para explicar agora, né, senão o vídeo vai ficar enorme. Então, o pessoal do design inteligente fala que não, que nós fomos planejados. Se não tivesse um planejador, alguém que planejasse tudo perfeitamente, não teria como surgir a vida, porque se fosse só pelo acaso, não ia dar certo, não ia acontecer, senão, se fosse pelo acaso, todos os planetas iam ter, por exemplo, vida, né? Marte lá, quando mandasse uma sonda lá, eles iam encontrar um monte de ser vivo lá, porque se surgiu o acaso aqui, pode surgir em qualquer lugar, né? Mas é um argumento deles que, assim, é só uma ideia, é só uma, digamos assim, uma visão pessoal, uma crença pessoal, essa questão, né? Porque é muito defendido por religiosos que estão muito ligados ao criacionismo bíblico. Por mais que eles mudem o termo, tem muita correlação. Aí, continuando aqui, nesse texto, do cara aqui, ele fala que ele argumenta vários pontos, né? Dessa teoria e tudo. Mas eu não vou ficar entrando muito em detalhe, não, sabe? Eu só quero explicar a questão mais atual desse movimento, né? Porque houve nos Estados Unidos um documento chamado de Estratégia da Cunha para implementar o design inteligente nas academias, né, nas escolas e universidades, para combater o naturalismo, né, a ideia naturalista, filosófica e científica, enfim. Porque os religiosos se incomodam com essa ideia naturalista. Tem até uma frase aqui que ele colocou, eu acho que é do Freud, que é muito interessante. No transcorrer dos séculos, o ingênuo amor próprio dos homens teve de submeter-se a 2 grandes golpes desferidos pela ciência. O primeiro foi quando souberam que a Terra não era o centro do universo, mas o diminuto fragmento de um sistema cósmico de uma vastidão que mal se pode imaginar. Estabelece conexão em nossas mentes com o nome de Copérnico, embora algo semelhante já tivesse sido afirmado pela ciência de Alexandria. O segundo golpe foi dado quando a investigação biológica destruiu o lugar supostamente privilegiado do homem na criação e provou sua descendência no reino animal e sua inextirpável natureza animal. Ou seja, né, os religiosos querem considerar o ser humano uma espécie de semideus, né? Porque tem aquele versículo lá no Gênesis que fala que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Aí quando fala que não, que o ser humano é um animal como qualquer outro, só mais uma espécie dentre as muitas espécies desse planeta, inclusive tem parentesco ancestral, tá, gente? Com os primatas. Ai, mas o ser humano veio do macaco? Não, ele não veio do macaco. Não é bem assim, dessa forma que eles falam. Nós temos parentesco com o ancestral comum dos macacos, né? Macaco é um termo generalizado. Somos todos primatas, na verdade. Assim como o leão, o gato doméstico, o tigre e o... como que é aquele bichinho de orelhinha escura? Esqueci, um que tem o rabinho curto. Esqueci o nome daquele felino. Enfim, são todos felinos, né? A nossa onça,
aqui a onça parda, né, o puma, enfim, são todos felinos, todos possuem um ancestral comum aos felinos. Nós, né, humanos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, enfim, temos um ancestral comum, né? Tem uma ancestralidade comum, pois somos primatas, com um ancestral comum que na árvore ali, né, divergiu, foi divergindo, aí teve a divergência para o ser humano, inclusive há fósseis, né, de hominídeos que mostra essa ancestralidade, né, há pesquisas que acreditam-se que várias espécies de hominídeos, ou seja, humanos, não só nós, Homo sapiens, conviveram no passado com outras espécies, como, por exemplo, Neandertal, enfim. Mas aí, quando traz essa ideia, desbanca a ideia lá do Gênesis, né? Que nós não somos semideuses, né? Como eles querem acreditar, né? Que temos a imagem semelhante, somos apenas um animal, né? Numa visão teológica, para quem quer acreditar, né? Tudo bem, não tem problema nenhum você querer acreditar no livro de Gênesis. Só que não tem como forçar, né? Isso para a ciência, porque a ciência não tem como comprovar o livro de Gênesis, assim como não tem como comprovar nenhum outro tipo de mito, né, sagrado, pois diversas culturas, né, diversas religiões têm os seus mitos da criação, de como surgiu o ser humano e tudo, os demais seres vivos. Como, por exemplo, lá na Índia, lá no hinduísmo também tem a sua vertente, lá tem a sua forma de explicar a criação do mundo, as religiões de matriz africana, os nossos indígenas aqui no Brasil, na América do Sul, enfim, os antigos povos, né, como maias, incas, astecas, os egípcios, tudo tinha sua forma de explicar. E a ciência não tem como comprovar, a ciência vai se comportar da forma empírica, né, tudo começa com uma hipótese, que é testado com uma metodologia, né, e se aqueles testes forem, né, afirmativos com a hipótese foi testada e aprovada. Se não, a hipótese vai ter que ser modificada e aí outra pesquisa tem que ser feita, né? É assim que a ciência funciona. Então, assim, esse movimento do design inteligente, ele vem surgindo nos últimos anos, principalmente no último século, principalmente dos Estados Unidos, onde houve ali um movimento de querer, até legalmente, eles recorreram à Suprema Corte para inserir o design inteligente. A princípio eles ganharam, depois eu acho que, se eu não me engano, perderam. Eu acho que a princípio eles ganharam, depois eles perderam. E até veio dessa última questão aí, deles recorrer à justiça lá, que surgiu aquela igreja do monstro do espaguete voador, né? Foi uma sátira que eles fizeram. Se quer ensinar, então, design inteligente com base no Deus bíblico, falando que foi o Deus cristão que criou todas as coisas, né? Que foi o planejador de tudo. Então, eu quero que ensine também que o design inteligente seja o monstro do espaguete voador, né? Aí acabou que o negócio, a sátira pegou, e hoje em dia tem até a igreja mesmo, né? O Move tá aí fazendo sucesso. E aqui no Brasil também chegou esse movimento, né? Nos últimos anos. E ele tem ganhado força, né? Porque
Nos Estados Unidos tem uma think tank que fala, né? Chamada Discovery Institute, que financia esse movimento. E eles já vieram, né, para cá também, né, com a Universidade Mackenzie, que já tem feito congressos, né, de design inteligente. Inclusive, o ex-presidente do CAPES, que é chamado Aguiar Neto, ele foi o ex-reitor, né, também da Mackenzie. Ele é criacionista e defensor do design inteligente. Ele declarou em uma nota publicada no portal da Mackenzie, em 2020, em 25 de 1 de 2020. Queremos colocar um contraponto à teoria da evolução e disseminar que a ideia da existência de um design inteligente pode estar presente a partir da educação básica, de uma maneira que podemos, com argumentos científicos, discutir o criacionismo. Minha cara, com essa frase. De uma maneira que podemos, com argumentos científicos, discutir o criacionismo. O problema é quais argumentos científicos? Que não existe. Aí é que tá, né? Então, assim, eles tiveram projetos de leis, até do Marcos Feliciano, para ensinar o criacionismo, design inteligente nas escolas e tal. Parece que não foi aprovado, né? Mas tem esse grupo, tem até um canal, né? Um canal nas redes sociais aí. E eles já estão dando até curso numa faculdade que eu já nem lembro o nome, sabe? Eu vi outro dia aí a grade do curso e eles estão cobrando caro, sabe? Eles estão uma pós-graduação, se eu não me engano, uma especialização em TDI, Teoria do Design Inteligente, com umas figurinhas aí famosas, que eu não vou citar o nome de ninguém aqui, não vou dar ibope, só falei desse Aguiar Neto aí mesmo, que é o ex-presidente da CAPES, né, que já saiu. E, tipo, eu tava vendo lá essa grade, eles estão cobrando caro, eles estão querendo enriquecer as custas do povo, porque não tem cabimento. É uma coisa assim, é uma especialização que a pessoa vai fazer, vai gastar dinheiro, não vai servir para nada. O que a pessoa vai fazer? Vai trabalhar em quê nisso? Sabe? Então, assim, é uma forma, para mim é igual aqueles pastores lá das igrejas lá, que só quer arrancar dinheiro dos fiéis lá, vendendo aquelas canetinhas ungidas, sabão em pó, que lava o pecado, água benta, essas bobajadas todas. Para mim, está nesse sentido. E a maioria desses professores, maioria não, pelo que eu estava vendo lá, os professores são todos religiosos, são todos, principalmente cristãos, porque é o cristianismo que fica com esse movimento. Não tem ninguém de outra religião, eu não vejo nenhum hindu, nenhum candomblessista, assim, falando que defende esse design inteligente, sabe? Então, assim, é um problema. Eu, particularmente, Andréia, o que eu penso desse movimento, design inteligente? Eu penso que, eu falo, inclusive, nos grupos de WhatsApp lá brigando, né? Que o design inteligente é uma inquisição pós-moderna. Porque eles querem implementar isso no meio acadêmico, disseminar. Inclusive, foi lido, né, no canal do Shaolin, Verdade ou Mentira, não sei se vocês conhecem, eu recomendo, né, ver
Ontem, né, ele leu sobre esse documento da Cunha, a estratégia que ontem, dia 29 de julho de 2024, que foi uma live babadeira, assim, sabe? Leram um e-mail do BR. Gente, vocês têm que ver essa live. Eu achei ela super divertida. Foi assim, altos babados ali que rolou, altas coisas, altas revelações. E eles falam desse documento da Cunha. Então, assim, é uma estratégia simplesmente religiosa, tá? Eu apelido de o movimento do design inteligente uma inquisição pós-moderna por isso, porque eles querem combater a biologia evolutiva, e eu sou bióloga, né? Eu sou bacharel em ciências biológicas aqui em Belo Horizonte. E eles implicam com a criação do mundo, né? Por exemplo, o Big Bang, a origem da vida e como que surgiu a espécie humana, a questão da evolução humana. São as coisas que eles mais querem combater, sabe? Então, assim, é tipo a Idade Média mesmo, gente. Se eles pudessem, destacavam os cientistas que defendem a evolução, o Big Bang, né, o surgimento da vida através da biopoésia, eles tacariam isso tudo na fogueira. Eles só não fazem isso porque a lei não permite. Aí eles falam que eu estou com teoria conspiratória. Mas não, vocês viram como que eles ficam falando lá no grupo, inclusive eles perseguem cristãos que não defendem um design inteligente, eles implicam. Não são os ateus que defendem a teoria da evolução lá, a biologia evolutiva e tal, que perseguem os cristãos. São os cristãos que perseguem, porque tem cristão que não apoia, que consegue distinguir, né, sabe fazer a separação da religião e da ciência, consegue compreender as duas coisas sem conflito. E quem não concorda com o pessoal do design inteligente, se for cristão, eles acham ruim. Eles ficam pegando o pé e tal, né? O próprio, um grande, assim, uma grande figura, que é um químico desse movimento mesmo, né? Um que fala que existiu o T-Rex vegano, Tiranossauro Rex vegano na Arca de Noé. Não vou citar nomes porque eu não quero dar moral para esse povo. Eu desprezo esse povo. Brincadeira. Enfim, ele fala que não dá para ser cristão de verdade e acreditar na biologia evolutiva, que o ser humano tem ancestralidade, né, como primatas, né, veio de um ancestral comum aos primatas e tal. Ele já inclusive falou que se algum pastor, algum líder religioso ficar pregando isso nas igrejas, que ele tem que ser expulso das igrejas, sabe? Umas coisas desse nível que ele já falou. Então, assim, é uma inquisição, gente. Se você não concorda com design inteligente, você é um herege. Se eles, né, como eles não podem queimar, eles expulsam da igreja, né? Igual se vocês pudessem chegar na política, fazer uma teocracia, né? Como, por exemplo, lá, teocracia entre aspas, né? De cracia não ia ter nada, né? Ser uma ditadura religiosa, meio tipo lá no Afeganistão, lá, o povo lá do Talibã, né? Coisa que, né, esses religiosos, né, no movimento político, bancada evangélica, teve muito apoio, né? Um lobby muito grande no governo passado, que inclusive colocou esse ex-diretor da CAPES criacionista lá.
que trouxe o pessoal do financiamento do Discovery Institute para cá. Foi tudo com esse apoio, né? Então, e tem um livro, né? Eu acho, não sei se foi escrito pelo Edir Macedo, que os evangélicos têm que ter uma estratégia para chegar ao poder mesmo, né? Nessas horas eu lembro do grande Brizola, né? Quando ele falou lá que pro dia que os evangélicos entrar na política, né, o Brasil vai, enfim, deixa quieto. Mas é isso, né? O design inteligente nada mais é do que um movimento político com estratégias de disseminação dessa pseudociência, pois não tem como, eles não têm metodologia científica, né, para comprovar o que eles defendem. É um movimento político-religioso, político criado por um grupo religioso que quer impor a crença deles, a religião deles, né, na política, na educação, em tudo, né? É uma estratégia religiosa através da política. E nesse documento da Cunha, eles têm essa estratégia, eles tentaram lá nos Estados Unidos e querem também tentar aqui no Brasil também politicamente. Já tem projetos de leis, não vou ler aqui os projetos de lei também, não vou. Enfim, não foram aprovados, né? Mas eles já estão aí, tendo apoio, financiamento e tal, arrancando dinheiro dos bobos que quer pagar o curso lá, que não vai servir para nada. Enfim, né? Tem bobo para tudo nesse mundo, né? Tem gente que gosta de jogar dinheiro fora. Então é isso. Design inteligente ele não tem comprovação científica, ele não pode competir e nem substituir a ciência vigente. Para eles fazer isso, eles têm que comprovar cientificamente, assim, ou, aliás, desenvolver um método próprio, uma própria metodologia e comprovar, né, a teoria deles de que há esse design inteligente, né, e que tudo foi criado tão perfeitamente como eles falam, porque o que a gente vê nos estudos aí não foi criado tudo perfeitamente, não. Um exemplo disso é a medicina, né, gente? Tá aí os antibióticos, né? Que comprova a evolução. Se você toma um antibiótico de forma errada, você vai proporcionar uma seleção natural. Natural é uma seleção, né? Natural de bactérias resistentes àquele antibiótico e ele vai parar de funcionar. Aí vai ter que criar outro antibiótico mais resistente para combater aquela bactéria que causa aquela infecção, né, bacteriana. Então, é um exemplo clássico disso, né, de evolução. Aí eles vão querer substituir como? Qual que é a metodologia para explicar isso? Do design inteligente? Porque a ciência vigente tem. Aí qual que vai ser? Como que eu detecto um design inteligente nas coisas? A gente pode ver a inteligência nas coisas sem precisar saber quem é esse agente inteligente. Para mim não faz sentido isso, né? Porque na ciência, na biologia evolutiva, quando a gente usa o termo ao acaso, tudo surgiu de forma aleatória ou ao acaso, é porque a gente não tem uma precisão de quando surgiu, né? Determinado, por exemplo, determinada característica em algum ser vivo,
né, ou alguma resistência e tal, a não ser quando você está ali simulando um laboratório. Então, assim, quando a gente fala o acaso, é porque a gente não tem uma precisão exata de quando surgiu. Ele se incomoda com esse termo. Acha que tem que falar que foi Deus que planejou. Mas, né, esse Deus tem umas coisas que que esse Deus estava planejando meio esquisito, né? Por que ele foi planejar as doenças? Por que ele foi planejar fetos que nascem deformados? Ah, mas tem medicamento que se a mulher grávida tomar, deforma o feto, tá? Mas tem outras coisas que são genéticas, tem outras deformações que são genéticas. E aí? Né? Então, assim, eles vão virar e falar o quê? É por conta do pecado original lá, que Adão e Eva comeu lá o fruto proibido? Ué, mas Jesus não foi lá e não redimiu todos os pecados com o sacrifício dele? Então já era para todo mundo ter voltado ao normal, não ter doença mais. O argumento é teológico, né? Então a solução tem que ser teológica também, não científica. Então, assim, é uma coisa que é bem complicada e eu fiz esse vídeo para explicar, né? Como que surgiu. Eu dei uma resumida muito grande, porque eu não li o artigo todo, só li alguns trechos, expliquei bem resumidamente várias coisas. E é um vídeo assim para conscientizar as pessoas desse movimento, que é um movimento religioso, cristão, principalmente. Ah, mas dizem que tem um ateu do DI. Ele pode não acreditar no Deus cristão, mas ele acredita em outra coisa como divindade, nem que seja um ET, sabe? Não tem como. Ah, Andréia, você é ateia, o que você tem contra o cristianismo? Não tem nada contra o cristianismo. Eu não sou ateia, tá? Eu não sou cristã também, não. Mas, enfim, o que eu acredito não muda a realidade, gente. O que eu acredito, eu deixo acreditar, não muda a realidade. É isso que vocês têm que entender. A crença é pessoal. Cada um pode acreditar no que quiser, até seguir a religião que quiser. Estamos até num país laico, né? Onde o Estado não interfere na religião. E tem que fazer essa separação de Estado e religião, sim, assim como tem que fazer a separação de ciência e religião, sim. Porque a ciência ela não tem a capacidade de comprovar nenhuma crença. Olha só quantas religiões nós temos nesse mundo. A ciência, como que ela vai sair testando religião por religião, crença por crença? Não dá. A ciência não trabalha com o sobrenatural. Ela trabalha com o mundo natural, com aquilo que dá para ser verificado no mundo natural. E eles se incomodam. Qual que é o problema? Qual que é o problema de aceitar o mundo natural? A gente está aqui nesse mundo mesmo, um mundo natural, não pode não. Ele é tão ruim assim. Vocês se incomodarem tanto na visão limitadas desse pessoal aí do design inteligente? Eu não acho, não. Então, é isso. Fica essa informação, esse vídeo aí, para falar desse movimento, que nada mais é do que um movimento político feito por religiosos, eu afirmo isso, e eu chamo de Inquisição pós-moderna. Então, não caiam nessas pseudagens. Tem pessoas aí em diversos canais que pegam artigo científico e distorce e faz um monte de malabarismo. Aí, quando vai questionar, vai questionar e vai cair na teologia. Ou seja, todo o argumento que ele tentou elaborar lá, falando de ciência, tentando comprovar o design inteligente, cai por terra quando ele parte para o teológico.
Eu acho engraçado que, como eles não têm artigo publicado científico de design inteligente, nem os acadêmicos do meio, porque quando tem os acadêmicos do meio, seja da química, seja da biologia, seja da geologia ou qualquer outro, é sempre uma publicação que endossa a ciência vigente, a ciência que está aí, né, predominando e tal. Nunca é sobre o tal design inteligente. Aí eles pegam artigos que fazem recortes, distorcem esses recortes para falar que esse artigo comprova o design inteligente. Eles usurpam os artigos científicos, eu falo porque eles são usurpadores dos artigos, fazem esses recortes, distorcem tudo. Eles querem usar a ciência para refutar a própria ciência. Por quê? Porque eles mesmos têm a própria metodologia deles. Que eles não são capazes de fazer isso. Eles só têm argumentos, eles só têm cosmovisões, nada mais do que isso. Então, a gente só vê esse malabarismo, mas comprovação não tem. Design inteligente é ciência? Não. Por quê? Porque não tem nem metodologia científica. Então, eles não podem propor algo para substituir ou concorrer com a ciência, sendo que eles mesmos não têm como fazer isso. Eles fazem a distorção dos artigos científicos já publicados, que afirmam o quê? A evolução biológica, a origem da vida, seja a evolução química, seja a evolução genética, né? Seja a questão geológica, a questão paleontológica, física, enfim, astronomia, todas essas outras áreas. Então, eles vão ter que refutar todas essas áreas da ciência, né, para falar que está tudo errado. Eles vão ter que ir contra a biologia, contra a física, contra a química, contra a geologia, contra até a medicina. Porque até a medicina é baseada na evolução biológica. E aí? E também na química. E aí? A evolução química. Então, não é ciência. Design inteligente não é ciência. Não caiam nessa conversa, tá? Eles querem só impor. Tem uma questão de ego, de vaidade também, né? Eles não querem aceitar a biologia evolutiva. E já vi tanto, gente, vocês não sabem, nos grupos, eles falam coisas do tipo, quando a gente vai questionando, por fim eles viram, se vocês continuarem nesse darwinismo e vocês vão ir para o inferno e tal, que não sei o quê, apelam para a religião. Aí eles também gostam de usar um argumento também para atacar, principalmente Darwin, que eles têm uma raiva de Darwin, coitado do Darwin, é o tal do darwinismo social, que a biologia evolutiva favorece o darwinismo social. Só que o Darwin, ele nunca propôs essa teoria esse tal darwinismo social. Isso veio pouco depois que ele publicou o livro, um tal de Herbert Spencer lá que inventou esse negócio. Depois Hitler, né, quis aplicar lá na ideologia dele lá, né, mas não veio de Darwin. Darwin nunca propôs uma raça humana superior a outra, coisa do tipo, muito pelo contrário. No diário dele, se eu não me engano, uma vez que eu li, que ele veio ao Brasil na época do Dom Pedro II, se eu não me engano. Ele ainda não havia, né, ainda não tinha feito o fim da escravidão, né, e ele viu lá como que os escravos eram tratados. Ele ficou horrorizado. Ele falou que ele era contra aquela... Porque o Brasil foi um dos últimos, né, países, se não foi o último, um dos últimos a abolir a escravidão. Então, assim, ele ficou horrorizado. Ele não era a favor daquilo. Ele não achava que o branco tinha que escravizar
o homem branco era superior e tinha o direito de escravizar outros humanos que eles julgavam inferior. Ele era contra isso, ele ficou horrorizado e tal. Então, o darwinismo social não tem nada a ver com Darwin, só o nome, tá? Só o nome. A mesma coisa que eles falam do tal do marxismo cultural, que não tem nada a ver com Marx. Marx nunca propôs essas loucuras que se fala aí do marxismo cultural, que eu não vou entrar em detalhe também não. Quem quiser depois pesquisa. Enfim, é bobajada, é pseudagem. E é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Espero ter esclarecido muita coisa, né? Pelo menos dando um resumo aí do que é esse movimento. E abram os olhos, né? Não é um movimento que propõe comprovações e verdades, não. É só teologia mesmo, querendo um bando de fanáticos religiosos querendo impor a teologia deles, tá? Abram os olhos. É isso aí.